1 Reis capítulo 3. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E o rei foi a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também, até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E assim acordou Salomão, e eis que era sonho. E veio a Jerusalém, e pôs perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-se eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe esterneceram por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Capítulo 4. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadok, sacerdote, Eliorefe e Aías, filhos de Ziza, secretários, Jeosafá, filho de Ailude, chanceler, Benaia, filho de Jeoiada, sobre o exército, e Zadok e Abiatar eram sacerdotes.
e Azarias, filho de Natã, sobre os provedores, e Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei, e Aizar, mordomo, Adonirão, filho de Ábida, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha a prover um mês no ano. E estes são os seus nomes: Beniur, das montanhas de Efraim, Benidequer, em Macás e em Saalabim, e em Bet-Semes e em Elon, e em Bet-Anã, Bet-Ezede em Arubote. Também este tinha a Socó e a toda a terra de Éfer, Beni-Abinadab em todo o termo de Dor. Tinha este Atafate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha Taanaque e a Megido e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até da além de Joquimeão. O filho de Geber, em Ramote de Gileade, tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim, Aimaas, em Naphtali. Também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Uzai, em Azer, e em Alote. Jeosafá, filho de Paruá, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade. A terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros da flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vagas de pasto, e 100 carneiros, afora os veados, e as cabras monteses, e os corços, e aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio de Tifsa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros, e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegavam à mesa do rei Salomão. Coisa nenhuma deixavam faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava cada um segundo o seu cargo. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do de que Etã, Ezraíta, e Emã, e Calcol, e Darda, filho de Maol, e correu seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Capítulo 5. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, adversário não há, nem algum mau encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: Teu filho que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e dos meus servos,
e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei a saudada dos teus servos, conforme a tudo que disseres, porque bem sabes tu que, entre nós, ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E ouviu e enviou Hirão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali os desamarrarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Hirão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram aliança. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que cortavam nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.300 que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas para afundarem a casa, e as lavravam os edificadores de Hirão e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Capítulo 6. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Edificou em redor da parede da casa câmaras em redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa em redor fizeram encostos para não travarem das paredes da casa. E edificava a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. À porta da câmara do meio estava a banda direita da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa, e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhas edificou, para o oráculo, para o Santo dos Santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor, e o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura,
e o cobriu de ouro puro, também cobriu de cedro o altar. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro, pôs um véu diante do oráculo e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e do mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins, e todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. A verga, com as ombreiras, fazia uma quinta parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira olearia, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo ombreiras de madeira olearia, da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de faia, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior, de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive. E no ano 10º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos.